E nesse vídeo eu gostaria de trazer alguns alertas e falar um pouco mais sobre os perigos de utilizar a espiritualidade como fuga da realidade. Então vem comigo nesse vídeo para você entender um pouco mais sobre o que eu quero falar. Bom, e tudo começa com uma insatisfação. Então é totalmente compreensivo nós termos insatisfações perante a vida, seja qual área for, financeira, pessoal, amorosa, e isso nos gera uma não realização, que leva ao sofrimento, à angústia. Afinal, a insatisfação, ela vem de uma não clareza sobre quem nós somos ou sobre o que nós buscamos e também das nossas reais necessidades. E não estou falando aqui das necessidades do outro, da sua família, dos seus grupos sociais ou da sociedade, que são bem diferentes. E acredito que você, por ter o interesse em assistir um vídeo sobre este assunto, acredito que você também está numa busca de autoconhecimento constante. E nós, eventualmente, vamos nos modificando conforme os acontecimentos da nossa vida, do nosso dia a dia. E esses acontecimentos, inevitavelmente, eles nos influenciam, nos afetam, porque nós somos seres sociais, ou seja, nós não estamos isolados do mundo ou da sociedade. Então é natural que haja um grau de influência sobre esses estímulos externos à nossa vida. E também é muito fácil a gente se perder na rotina de trabalho, de estudos e acabar sendo consumido pela rotina, ser influenciado pelos padrões sociais, de vida, de estética, de como você deve se vestir ou não se vestir, de sucesso, sobre quantos carros você tem que ter, quanto de dinheiro você tem que ter na sua conta bancária e por aí vai. E conforme a gente vai criando essa homogeneidade, a gente vai perdendo a nossa identidade individual. E por identidade eu quero falar também sobre a nossa personalidade, sobre a forma como nós percebemos o mundo e principalmente sobre quem nós somos em essência. Quem é o nosso eu verdadeiro que está por trás de todas essas camadas que formam a nossa persona. E persona vem do grego, que significa máscara. Então nós vestimos máscaras o tempo todo. E isso não é uma coisa necessariamente negativa. Na verdade, vem por uma necessidade de sobrevivência. Logo, nós temos a nossa máscara social, a nossa máscara profissional, de pai, de mãe, de irmão e por aí vai. E dentre outras. O problema é quando nós nos perdemos nessas máscaras e não conseguimos encontrar quem está por trás delas. E mesmo que todos estejamos em constante construção e modificação, há um núcleo, há um centro, um cerne em que ele continua lá. E essa essência, esse núcleo, é aquilo que permanece independente dessas mudanças de máscaras, independente dessas mudanças internas e externas. E dentro desse núcleo, a gente pode encontrar ali os nossos valores, as nossas crenças e ideais, aquilo que é essencial e importante para nós. E esse eu verdadeiro, vamos chamar assim, ele é constituído disso. Ele é o que sobra além dessas camadas, além dessas máscaras. E é isso que nós temos uma dificuldade em manter esse contato, ou pelo menos manter esse núcleo claro, visível, para que a gente possa ser íntegro. Pois quanto mais nós vamos nos quebrando, pois quanto mais nós vamos nos perdendo, pois quanto mais nós vamos nos esquecendo ou deixando de lado essa nossa essência, mais nós vamos nos perdendo nessa massa, perdendo a nossa individualidade ou o nosso self, como Jung dizia. Então, todo o nosso ecossistema de hoje em dia, ele favorece para que a gente se esqueça disso, para que a gente deixe de lado isso. Por isso o autoconhecimento ele é tão importante, e além dos danos que esse distanciamento pode causar, e distanciamento de nós mesmos. Por isso, muitas vezes, quando você passa um período de tempo muito grande distante desse centro, desse núcleo, fica cada vez mais difícil você parar e olhar para si. E pode ser até mais doloroso também. Mas se você quer se libertar, esse olhar é necessário. E hoje em dia nós temos ainda mais estímulos que nos incentivam a se manter nessa massa, como as próprias redes sociais, por exemplo, que estão sempre empurrando tendências, a trend do momento para que a gente possa estar atualizado. Seja uma tendência da moda, de um estilo de vida, do ideal de sucesso, do ideal de família, do ideal de amor.
sobre como você deve pensar a respeito de determinados assuntos, e vem todo um manual pronto, tem todo um protocolo já pré-estabelecido, e a recompensa disso é o senso de pertencimento. Mas é um senso de pertencimento muito frágil, até porque tudo está mudando de uma forma constante e com muita velocidade. Então, você se basear nesse senso de pertencimento frágil, já que você precisa estar atualizado e acompanhando essa massa o tempo todo, e é claro, além disso, pasmem, seguir essas tendências para você pertencer a uma determinada massa, tribo ou grupo, é muito fácil você se perder de si. E se você se perde de si, o que sobra? E logo, a partir dessa construção de pensamento, a gente vai vendo que a quanto mais tempo nós estamos vivendo a vida dessa forma, mais difícil é de você se soltar dessa massa, para que você possa pensar por si só, viver por si só. E eu não digo de forma isolada da sociedade, mas sim de você ter uma autonomia e uma identidade própria, mesmo diante de uma maré de trends que sempre te puxam para essa grande massa, já que é mais confortável e seguro do que você pensar por si próprio, de você andar com as suas próprias pernas, de pensar diferente do status quo, de romper padrões. Mas apesar de ser mais fácil de seguir esses padrões pré-estabelecidos, que estão sendo ditados por alguém ou por um grupo de pessoas, isso também tende a nos manter constantemente insatisfeitos e principalmente distante de quem realmente somos ou desse núcleo que eu falei, dessa essência, já que a única recompensa que vem de você seguir essa grande massa é o senso ilusório de pertencimento, de segurança, já que caso você não acompanhe ou não consiga acompanhar, você será excluído ou até mesmo apagado. E em uma era de hiperinformação e conectividade, se torna cada vez mais difícil você acompanhar essas tendências, chegando a ser até desumano, na verdade. E é por isso, e não é por acaso que nos últimos anos e últimas décadas nós estamos tendo uma explosão de pessoas com depressão, com ansiedade, com patologias e transtornos mentais, pois a nossa mente está saturada de informações e muitas delas até irrelevantes. E o nosso sistema, ele é configurado e moldado justamente para isso, para estar ditando padrões e nos manter refém disso, porque é isso que alimenta esse ciclo mercadológico do qual nós vivemos, onde, inclusive, quando nós achamos que estamos consumindo algo de forma gratuita, é porque, na verdade, nós nos tornamos o produto. E você já deve ter ouvido em contextos diversos de que hoje em dia nada mais é feito para durar. E isso não se trata apenas de objetos materiais, mas também da nossa própria humanidade. E isso abre um leque para diversas interpretações. Mas você já parou para se questionar do porquê cada vez mais nós temos produções de filmes e séries apocalípticas ou extraterrenas, ou seja, que exploram o espaço ou falam sobre extraterrestres, e que muitos desses filmes também espaciais ou de extraterrestres são apocalípticos, que fala sobre explorar um mundo novo para que a gente possa habitar, sobreviver. E isso tudo é porque você estimular em, entre aspas, vender o fim do mundo, estimula ainda mais o consumo, através de um gatilho de escassez ou de desespero mesmo, gerando um senso de urgência em nós. E isso faz com que a gente busque consumir cada vez mais e criar ainda mais homogeneidade nessa grande massa, praticamente desaparecendo ali no meio daquela grande bolha. E a questão é que o mundo não vai acabar. A humanidade provavelmente sim, mas o mundo não, pelo menos em milhares de anos. E esse desespero que gera uma cadeia cíclica de consumo, seja um consumo tangível ou intangível, ou seja, de coisas materiais ou que não são materiais, como o consumo de roupas, de aparelhos eletrônicos, carros, tudo isso sempre atualizado e se atualizando constantemente para que você possa trocar a cada ano, de um estilo de vida ou lifestyle que muda a cada estação praticamente. Cada vez mais farmácias abrindo a cada esquina de cada bairro, para que a gente possa se dopar e ter condição de se manter atualizado. De milhares de cursos vendendo sobre o ideal de sucesso, como você se tornar rico, milionário, com fórmulas prontas, ou de um guru espiritual que te dita regras de como você deve viver a vida, no que você tem que acreditar,
e como você deve se alienar à realidade para que você possa alcançar um benefício espiritual, uma iluminação espiritual, uma transcendência, e a promessa de que um retiro de um final de semana vai transformar a sua vida da noite para o dia, e entre outras coisas muito mais delirantes. E é o desespero gerado por essa cadeia cíclica de consumo que faz com que nos mantenhamos consumindo e nos tornemos parasitas do planeta Terra, extraindo e consumindo cada vez mais os nossos recursos naturais, que estão se tornando cada vez mais escassos, e principalmente numa velocidade que nem a própria natureza consegue acompanhar, gerando grandes colapsos ambientais, como o próprio aquecimento global. Mas o que isso tudo tem a ver com o assunto desse vídeo? De que toda essa estrutura da falta de identidade, do consumo, desse senso de urgência, eles conseguem nos manter alienados e manipuláveis. E quando uma pessoa tem um breve momento de expansão de consciência, de que ela está aprisionada num sistema doente, muitas vezes ela acaba recorrendo à espiritualidade. E que muitas vezes esse centro religioso ou espiritualista pode acabar trazendo um certo amparo e apoio para essa pessoa, que obviamente que se sentem descontentes, inconformadas e deslocadas nesse sistema, trazendo um acolhimento e também gerando um senso de pertencimento. E eu não vou nem entrar no mérito de falar sobre a possibilidade de você acabar caindo numa seita espiritual para não prolongar muito o vídeo. Mas é um assunto muito importante do qual a gente tem que conversar também. Mas nesse vídeo vamos falar sobre um cenário ideal, onde essa pessoa ela consegue encontrar um amparo religioso ou espiritual num lugar ou com pessoas que não irão explorar essa pessoa e exercer um papel eficaz para dar um suporte espiritual e, consequentemente, auxiliando essa vida a ter uma melhor qualidade de vida e etc. E essa pessoa, quando ela encontra esse amparo, esse suporte na espiritualidade ou em alguma religião, como ela já está inconformada, desgastada, frustrada com o sistema e com a sua própria vida, a tendência é que ela se entregue para essa vida espiritual, pois essa vida espiritual vai trazer um fôlego, um conforto para ela diante dessa situação caótica e também o amparo necessário para que ela possa lidar com essa realidade material. Mas o problema é quando isso se torna um fanatismo, em que essa entrega ela se torna demasiada, intensa demais, e não há aquele crivo de fazer um julgamento crítico sobre a situação. E essa pessoa acaba se tornando facilmente influenciada e também fica obcecada com aquilo, a ponto de querer se desconectar de uma vez por todas com a realidade, com a sua vida material, porque ela encontrou um amparo emocional para toda a sua frustração e insatisfação. E aí a pessoa que era alienada antes à realidade material, agora se torna uma pessoa também alienada à realidade espiritual ou metafísica. E basicamente ali ela só vai estar trocando um problema pelo outro. E até porque uma dica muito importante, nenhum líder religioso ou espiritual vai te incentivar ou te orientar a abandonar a realidade material, mas sim a lidar com ela de uma forma saudável e equilibrada, buscando esse equilíbrio entre a realidade material e espiritual, que no fundo, é a mesma coisa. E também é nada mais lógico, já que nós estamos numa realidade material, da gente utilizá-la ao nosso favor e usufruir dela, dentro do que você consegue perceber do que é necessário para você. Mas para isso, aí que entra a importância do autoconhecimento. É o autoconhecimento que vai permitir com que você entenda quem você é, ou pelo menos a sua essência, a sua base, que forma esse eu. E a partir disso você vai conseguir definir o que você precisa para ter uma vida com mais satisfação e realização. Pois lembrando que a satisfação e a realização do outro não necessariamente precisa ser a mesma que a sua. E também entender que não tem como você estar satisfeito e realizado também o tempo todo, pois esses altos e baixos, eles fazem parte da nossa vida. Mas o autoconhecimento também permite a gente lidar com essas nuances, com essas oscilações. E a gente tem que também desconstruir esse ideal e entender o que é esse ideal para nós mesmos. Porque às vezes o ideal, o que te satisfaz como ideal de vida, é você viver no campo, plantar seus próprios alimentos, viver uma vida tranquila, distante dos centros urbanos, trabalhar um emprego comum, mas que te vai dar
mas que vai te propor um sustento necessário para que você possa viver a sua vida, vivendo bem com o que é relevante e importante para você. Mas também esse ideal pode ser você viver na cidade, ter uma rotina movimentada, ser um empreendedor ou almejar um crescimento profissional em uma grande empresa, para ter um padrão de vida mais elevado materialmente falando e aproveitar aquilo que realmente importa para você, com o retorno que aquele trabalho propõe para você. E você poder viajar o mundo, ter uma casa na praia, sair com seus amigos. Então não existe regra ou fórmula. E essa é uma grande dica também. No final tem que fazer sentido para você, permitindo com que você chegue no final da sua vida e não tenha o sentimento de arrependimento nos seus dias finais, pois vale mais uma vida curta bem aproveitada do que uma vida longa perdida. E a espiritualidade e a religião, ela meramente só tem uma função de auxiliar você a buscar esse equilíbrio. E aqui é outro detalhe importante: auxiliar e não fazer isso por você, para que você possa ter uma satisfação e realização na sua vida, tanto material quanto espiritual, dentro das suas reais necessidades e expectativas. E isso vai fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida, uma maior satisfação e realização perante a vida, permitindo com que, quando você chegar no final da sua jornada, que você se depare com a paz de você ter feito aquilo que você pôde, mesmo que você tenha errado muitas vezes, e não o arrependimento de ter desperdiçado essa grande oportunidade que é a vida. Então eu diria que a espiritualidade e a religião, ela não pode ser uma muleta para as nossas insatisfações e frustrações com a vida. Ela pode ser um amparo, pode ser um suporte, mas nunca uma muleta, para que a gente possa aprender a caminhar com as nossas próprias pernas e a lidar com isso de forma madura, de forma responsável. Então, dentro de uma visão pessoal minha, eu acredito sim que a espiritualidade, a religião, ela não tira a responsabilidade sua pela sua vida, mas sim ela coloca essa responsabilidade nas suas mãos. Independente dessas variações dogmáticas, ela tem que te propor uma autonomia, ela tem que te propor uma liberdade para que você escolha segui-la, desde que ela faça sentido para você, pois a liberdade, ela vem e demanda de uma grande responsabilidade. E essa é a reflexão que eu deixo aqui com vocês. Me diz aí o que vocês acharam desse formato de conteúdo, o que vocês pensam a respeito sobre tudo isso, se vocês concordam ou discordam. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e compartilha com aquela pessoa que você acha que pode se interessar por esse vídeo. Então eu agradeço sua audiência e até o próximo vídeo.